Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos aguardar aqui o pessoal chegando aí para a nossa live. Boa noite, meus amigos. Gustavo, Estela, Mônica. Sejam bem-vindos. Silvinha, seja bem-vinda. Silvia hoje tem muito que comemorar. Vânia, boa noite pessoal. Muito bom esse momento, né? Esse momento aí de reencontro nesse mundo virtual que estamos aí proporcionando através das lives da nossa amada Quinta de Luz. Coisa boa. Ale, gratidão, viu? Sua presença aqui. Alexandra é uma amiga muito querida, uma grande parceira desse trabalho da Quinta de Luz. Eu aprendo muito, mas muito com ela. Gratidão. Tony, um abraço, amigo. Adoro as entradas que ela faz, né, nas lives da Quinta de Luz. Não perco uma. Na verdade, eu assisto de todos, porque são tantas informações, são tantas cabeças pensantes, né, nesse mundo tão bacana de troca de informações, que a gente só ganha. É um jogo bom, né? Um jogo que todo mundo ganha. Isso é muito gratificante para a vida da gente. A gente dedicar um pouquinho do nosso tempo para trocar informações, né? Porque é uma troca, aqui ninguém ensina nada, aqui a gente aprende. Todo mundo aqui é aprendiz, né? A gente lê um pouquinho, estuda, compreende, pratica, e aí a gente faz essa possibilidade de conexão dessa informação com todo mundo. E o melhor ainda é quando vocês que estão aí, que compreendem a informação e aí geram dúvidas, geram perguntas, que isso vai estimulando a gente a cada vez mais produzir mais conteúdos, entender, né, os interesses de quem está aí comungando com a gente, né, esse mundo láivico, como o João chama, né? Eu acho tão engraçado quando ele cunhou essa expressão, mundo láivico, mundo das lives da Quinta de Luz. Simone pergunta aí, previsão do centro reabrir. Ô Simone, estamos todos aí com o coração transbordando de vontade. Estamos indo para uma casa nova, como já foi anunciado, tá? Vai ficar no Engenho do Meio, depois a gente vai vir aqui com o endereço, tudo certinho. Estamos na parte de reforma, né? Nós ganhamos o uso, né? Fomos presenteados por uma família muito querida para usar uma casa nova, né? Porque a outra já não podia mais por questões particulares dos proprietários. E aí a gente está na fase de reforma, porque tem que adaptar tudo, né? Estruturar tudo para receber vocês da melhor forma possível. E também tem estrutura para que a gente possa atuar como a gente sempre atuou na nossa Quinta de Luz. Essa semana, inclusive, a gente fez um trabalho muito bonito, né, de agregoração da nova casa, ainda na Casa da Madalena, mas remetendo lá ao novo endereço. E foi muito emocionante a gente poder encontrar os trabalhadores de novo. Foi lindo demais. Então, assim, estamos todos com o coração transbordando e já vamos estar junto nisso, tá certo? Bora lá, gente, vamos lá, vamos começar a nossa live. Hoje vamos conversar sobre a ciência espírita. É algo que a gente vem focando bastante, porque é muito importante essa percepção, que é uma doutrina, né? O Espiritismo é uma doutrina, que tem a parte científica, a parte filosófica e a parte das implicações morais, que tem uma percepção religiosa. Que a parte filosófica e as partes morais, ela já está muito bem difundida, né? E a gente precisa voltar nossos olhos, nossos esforços para essa parte científica, que responde a maioria de nossas perguntas, é que quando tira do maravilhoso e traz para o mundo da consciência, é quando ele permite que a gente realmente entenda, né, tudo que acontece com a gente, tudo que ocorre, e como a gente entrar nos eixos para que essas informações possam nos facilitar no dia a dia, né? Então, assim, é muito importante para que a gente se empenhe bastante e divulgue essa parte científica, né, tão necessário. E graças a Deus hoje existe um movimento espírita voltado para isso, tem muitas casas sérias espíritas voltadas para isso,
e tem sido bem interessante aprender com todos eles e a gente também poder dar a nossa parte de contribuição, tá? Então, como de bom tom, vamos fazer uma oração, né? Vamos mentalizar os nossos protetores, a nossa Mãe Maria, né? Rogando ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Maior, para que nos inspire nessa noite, nos alegre o coração, para que permita que a nossa mente, a nossa consciência se expanda, para que a gente tenha uma troca saudável de boas informações, que a gente seja inspirado a falar no amor, pelo amor e para o amor, que é a essência da doutrina dos Espíritos. Então, Pai de infinita bondade, nos abençoa nesta noite, nos inspirando, nos protegendo, e que possamos todos juntos bebermos dessa luminosidade, desses bons fluidos, para realizarmos mais uma vez essa obra de comunicação dentro da seara espírita, dentro da seara cristã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações da vida, nos livrando de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bom, sejam bem-vindos todos, tá? Mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde, a gente não sabe que hora as pessoas vão assistir. Então vamos lá, vou aqui abrir meu roteirinho, que como vocês sabem eu gosto de falar, e se eu não tiver um roteiro eu termino me alongando demais, e é tudo com muito carinho que a gente constrói essas lives, essas conversas. A gente sempre prepara um conteúdo muito grande, e aí a gente vai filtrando e seguindo uma sequência conforme a gente vai trazendo as falas, né? E assim, é interessante que as pessoas falam, poxa Márcio, tu fala com tanta empolgação dessa parte científica, e aí eu reitero, a parte científica do Espiritismo, ela traz as respostas para as nossas perguntas. A gente se questiona de tanta coisa e através dela, de tudo que está contido nos livros da codificação e nos livros acessórios, as respostas para todas essas perguntas que nos fazem discernir, clarear as ideias e percebê-las dentro do nosso cotidiano, até porque a gente é chamado o tempo todo a raciocinar. Não existe fé cega, existe a fé raciocinada. Quando eu digo não existe, é que a gente não deve ir por esse caminho. Existe, claro que existe, porque cada um se faz dentro do seu aprendizado, com todos os nossos respeitos que devemos ter a todo mundo, mas a gente chama sempre ao que traz o enunciado de todos os livros da codificação. Não acreditar simplesmente, mas creditar a partir do momento que eu estudo e tenho a consciência em relação àquelas informações que nos são apresentadas. E hoje o foco são as duas ciências irmãs, o magnetismo e o espiritismo, e os laços que unem entre elas. E aí a gente vai trazer uma série de coisas interessantes. Só para a gente relembrar um pouco, nós temos algumas lives falando já das bases do magnetismo, o que é o magnetismo, como se usa o magnetismo, e muitas perguntas foram geradas, isso é bom, porque nos norteia como a gente deve conversar melhor, entre nós e as pessoas que estão participando, nos seguindo, nos ouvindo, e muitas delas perguntavam sobre a relação do espiritismo com o magnetismo. E aí, gente, é importante a gente lembrar que o magnetismo ele ressurgiu, certo? Por volta da metade do século XVIII, entre 1765 e 1766, através do médico Franz Anton Mesmer. E aí eu já indico o primeiro livro, olha só, tá? Esse livro é fantástico, Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, tá? E tem um propósito. Esse livro é de Paulo Henrique Figueiredo, certo? Escrito pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz, tá? É um livro fantástico que traz a história de Mesmer, fala do magnetismo, obviamente, e ele tem um sentido de ter esse título, tá certo? É um livro que
a gente segue bastante quando a gente vai estudar o Espiritismo, como esse aqui também, ó. O Tratado Completo do Magnetismo Animal, é um segundo livro que eu uso muito para estudo e pesquisa, tá certo? A nossa biblioteca da Quinta de Luz vai estar, certo, com esse material aí, disponibilizando para que vocês possam consultar e poder seguir quem quiser aprofundar no estudo. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui hoje vai sair empolgado para fazer essas pesquisas, porque é fantástico, tá? Esse outro é do Barão do Potê, tá certo? São curso em 12 lições, é impressionante, é bem interessante as informações que ele traz. Um outro livro que a gente se baseia bastante é do Jacomelo, que é uma referência, né, dentro do magnetismo, Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, tá? É um livro também muito bacana, da editora Vida e Saber, que eu uso também para embasar nossas pesquisas. E o Magnetismo Humano também do Jacomelo, um livro muito importante, que hoje eu vou usar muito dele para essa conversa que a gente vai ter hoje, tá certo? Então, assim, quando eu falo que ressurgiu, pois o magnetismo ele é uma força da natureza, certo? E existe desde toda a vida, né? Como eu falei, né? Há exemplo, inclusive, da formação do mundo, né? Quando lá no início, lá atrás, já vigoravam as forças da lei de atração, de repulsão, ação e reação, ebulição, densificação, solidificação, e tudo isso é operado através do magnetismo, ou seja, tudo foi formado, né, a constituição do nosso planeta, antes mesmo da nossa vida aqui na Terra, pela força dessas energias que tem a sua origem enquanto embasamento e estruturação através do magnetismo. Porém, só na Idade Moderna, lá em 1450 até mais ou menos 1790, né, final do século XVIII, foi quando Paracelso, né, aquele famoso Paracelso, Paracelso é o pseudônimo de um pesquisador suíço chamado Philippus von Hohenheim. O nome dele é até maior do que isso, tá, gente? Mas é tão difícil falar que eu procurei só trazer uma parte do nome dele para ficar como um registro, né, para eu não me atrapalhar aqui, não ficar como quebra-língua, né, ficar aqui errando na frente de vocês. Né? Então, assim, ele é um médico alquimista, um filósofo suíço, tá? E foi ele que cunhou pela primeira vez a palavra magnetismo, né? E aí ele chamava, inclusive, né, os animais e os seres humanos de ímãs animados, né? O ímã que gera aquele campo magnético, né? E nós, enquanto energia em essência, enquanto padrões de vibração magnética, a gente gera esse campo. E aí ele fez a associação dos magnetos, né, com os seres vivos, principalmente os humanos e os animais, tá? É muito interessante. E aí Mesmer, já agora na metade do século XVIII, ele veio reintroduzir esses estudos através de pesquisas que ele fez durante toda a sua vida, desde da parte acadêmica, eu já falei dessa história aqui, né, até o fim de sua vida. Ele investiu toda a sua energia para o estudo e pesquisa do magnetismo. Inicialmente começou com os magnéticos. Os magnéticos são geradores elétricos que utilizam ímãs, tá? Para compor essa energia, certo? E evoluiu depois para o magnetismo animal, que é essa energia que todos nós temos, tá? E ele focou realmente seus estudos baseado em promover uma ciência onde ela pudesse proporcionar às pessoas e à sociedade, né, uma forma nova de curar e manter a saúde, entendendo que a saúde é um estado de equilíbrio, tá? Então, assim, o propósito dele, e o propósito de Kardec, é beneficiar a sociedade com recursos que são naturais, né, são gratuitos, o que precisa só a gente ter o conhecimento para promover o bem comum. Veja só, são pessoas que realmente desprovidos, né, de uma consciência egoísta, e pelo contrário promove sempre todo o esforço de empreender dentro de sua vida para o bem comum. Isso é muito interessante. E aí, na metade do século XIX, por volta de 1956, 58, tinha um médico chamado J. Jacques Pignon. Eu acho que a pronúncia correta é essa. Ele descreveu o magnetismo de uma frase simples, que eu particularmente adoro. Quando eu li essa frase, ele resume de uma forma brilhante
o sentido do magnetismo. Ele diz o seguinte: o magnetismo é uma ação da inteligência sobre as forças conservadoras da vida. Ou seja, uma ação da inteligência, conhecimento, ação através do conhecimento, do discernimento e da vontade, utilizando o fluido cósmico universal no modelo do fluido vital, porque o fluido cósmico universal ele está em tudo. É através do fluido cósmico universal que constitui-se tudo que existe no universo. E aí vem dele, derivado dele, o fluido vital, tá? Que é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria e o corpo físico, e é também o elemento que anima os seres vivos. Então, uma ação da inteligência, uma ação através do conhecimento sobre as forças conservadoras da vida. Quem conserva a vida? O fluido vital. Então, ele está dizendo que através da intenção, através da vontade, ele modulando o fluido vital, ele chega numa ciência, num exercício que faz com que, através de uma transfusão de energias, de um ponto a outro ou de uma pessoa a outra, ele promova o restabelecimento da saúde física, do equilíbrio psíquico e emocional, tá? Simplesmente utilizando a vontade e o conhecimento. Então, assim, isso é fantástico, isso é brilhante. Ele estudou muito, né, até chegar a essa definição. E eu gosto muito dessa frase do Charpion, pois ela nos faz entender o que nos disse Jesus quando ele falava aos apóstolos, né, quando os apóstolos, numa situação que todo mundo sabe, bíblica, né, em um processo de cura de Jesus, que Jesus orienta os apóstolos a irem curar, e os apóstolos voltam até Jesus e diz que não conseguiram curar. E aí Jesus fala, se não cura é porque não tem fé, né? E aí no Espiritismo a gente aprende que fé não é uma questão de crer, fé é uma questão de saber, né? Pois quando a gente sabe, quando a gente tem um conhecimento, tá? A gente pega esse conhecimento e exerce uma ação através desse conhecimento em benefício de alguma coisa. Então, assim, a fé não é crer. Eu não creio cegamente. Aí eu acredito. Não, acredito em quê? Como funcionam as coisas? Como se processam as coisas? Não é verdade? Então, hoje a gente vai responder essas perguntas. Inclusive, como a gente está falando dos laços entre o magnetismo e o espiritismo, tá? Magnetismo e espiritismo, aí a gente vem aqui beber no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 19, eu vou até ler para que a gente possa ser fiel ao que fala aqui no A Fé que Transporta Montanhas, capítulo 19. Nesta edição é a página 224, tá? Então veja que coisa interessante que ele fala da fé e do magnetismo. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. É pelo pensamento que o homem atua sobre o fluido que está livre no universo, fluido vital, tá? Modificando-lhes a qualidade e dando a esse fluido um impulso irresistível, ou seja, o fluido obedece, certo, a essa intenção através do pensamento. Aquele que já possui um grande poder sobre esses fluidos, ou seja, que tem o conhecimento e a prática, e junta a esse poder uma fé ardente, aí sim, porque ele crê, porque ele sabe, né? E aí ele tem a consciência de que aquilo vai ser executado sem nenhuma dúvida, certo? Ele pode, simplesmente pela vontade dirigida no bem, realizar fenômenos especiais de cura e muitos outros. Interessante ressaltar isso, e muitos outros, porque o magnetismo ele não serve só para procedimento de cura, ele serve para tudo na vida. Antigamente, esses fenômenos eram tidos como milagres, mas na verdade eles não passam de consequências da aplicação de uma lei natural. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se vocês não o curam, é porque não têm fé. Então, assim, fica muito claro na fala aí da espiritualidade, né, sobre trazendo essa passagem de Jesus explicando que Jesus não fazia mágica. Jesus, ele fazia ações de uma consciência, exercendo através de um fluido magnético a cura nas pessoas. E aí, gente, me permitam, por favor, um comentário pessoal, tá? Esse é um comentário de Márcio, tá certo? CPF de Márcio. Eu sinto
né, que embora a gente tenha tantas tecnologias disponíveis, né, a nosso favor, nós ainda temos muito pouco conhecimento de como usar o que são os recursos divinos e naturais, justamente pela falta de um pouco de esforço nosso em buscar essas informações. Porque se Jesus lá atrás já nos chama há mais de 2000 anos, né, que todos nós somos deuses, né, obviamente deuses no sentido de adjetivo, porque o Deus para a gente é tudo de mais sublime, né, tudo de maior em termos de grandeza, tudo de melhor em termos de qualidade, é Deus. Então ele fala que nós somos deuses porque nós temos essa grandeza, nós temos essas potencialidades dentro de nós. E a nossa grande missão aqui, enquanto a oportunidade de a gente conversar numa live, inclusive fica registrada para outras pessoas poderem beber dessa informação, nos ver, conversar, tratar essa informação, é poder motivar todos nós a ir buscar essas informações. Porque imagina só, olha, lembra que ele fala aqui de cura e de muitas outras potencialidades que podem ser usadas através do exercício do magnetismo. Mas vamos pegar essa parte de cura com a parte mais sensível de todos nós. A gente ama pessoas, não é verdade? E a gente poder, imagina, a gente ter o poder de auxiliar na manutenção da saúde física, né, das pessoas que a gente ama, e que às vezes a gente só lembra quando a pessoa está doente. A gente faz as nossas orações, a gente se coloca aí à disposição mentalmente, emocionalmente, levando muitas vezes até sem saber a nossa energia até essas pessoas que amam. Imagina a gente tendo consciência de como fazer isso e poder promover a equilibração das energias nossa e do outro. Então assim, Jesus grita na cara da gente isso há 2000 anos, para que a gente fique atento, a gente tenha o conhecimento de tudo isso. É muito interessante. E eu digo a vocês, e eu pratico, eu tenho estudado, eu tenho praticado isso lá na Quinta de Luz, obviamente, nos trabalhos que a gente desenvolve de cura, tá? E eu tenho a grata sorte, né? Tenho uma gratidão imensa a Deus e a dirigência espiritual do Quinta de Luz, que eu participei e participo de todos os tratamentos de cura. Conheço todos os tratamentos de cura dentro da casa, sabe? De carregar bandeja, de arrumar sala, de limpar a sala, de auxiliar nos tratamentos, e eu aprendi muito com tudo isso, sabe? Eu cheguei na Quinta de Luz simples e ignorante, e através da oportunidade de vivenciar essa minha participação na casa, eu cresci muito em termos de consciência, e hoje eu posso realizar procedimentos, né? E sobretudo depois que a gente estuda bastante o magnetismo, tá? Dentro do meu ambiente familiar, do meu ambiente. Eu já até falei isso numa live aqui, né? Que mamãe tinha dor de cabeça, eu ia lá e fazia movimentos. Na época eu era adolescente, eram movimentos intuitivos, né? Porque como é uma lei natural, todos nós temos acesso a ela. Então fazia movimentos intuitivos que ajudavam minha mãe a ter a abrandar as enxaquecas que ela tinha, que eram horríveis, e graças a Deus passaram. E por exemplo, quando meus filhos ficam doentes, quando uma pessoa próxima fica doente, eu sempre peço, né, faço o exercício, né, da transfusão magnética, e a gente tem respostas físicas aqui, anímicas, bastante interessantes. Então assim, se eu que sou eu posso, qualquer um de nós pode. Estar aí Jesus falando. Então assim, como eu disse, Jesus não fez máscara, Jesus fez ciência, então todos nós podemos operar. E por isso que me motiva tanto, eu sou tão realmente empolgado em falar dessa temática para vocês. Hoje, construindo os laços entre as ciências irmãs, porque como a gente acredita, né, estamos numa sala aqui de bate-papo, né, através do Instagram, aonde a gente comunga de uma consciência cristã, né, e aí a gente traz esses laços para que a gente né, traga a importância e sobressalte a outra, porque entender essa correlação faz uma diferença absurda nos estudos, tanto do magnetismo quanto do espiritismo. Mas vamos seguir. Quando a gente fala desse laço, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o magnetismo veio antes do espiritismo, certo? E por isso ele facilitou demais a introdução do espiritismo dentro da Sociedade de Paris e a divulgação de Paris do espiritismo para todo mundo, porque ele trazia temáticas como passe, fluido vital, sonambulismo, clarividência, campos energéticos. E aí quando Kardec apresenta o espiritismo
e eles percebem que existem as mesmas temáticas dentro do Espiritismo, isso facilita o entendimento, porque esse conhecimento já estava circulando na sociedade de Paris e depois, né, de amplitude mundial. Tanto que no início, né, quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, as pessoas confundiam, achavam que o Espiritismo era ou como é que eu posso dizer, era uma vertente ou uma evolução do magnetismo. Mas ao estudar, se debruçar sobre todo o conteúdo do Livro dos Espíritos, lá em 1857, as pessoas perceberam que existe uma diferença entre ambas ciências, mas perceberam também que elas estão extremamente interligadas, tá? Lembrando, inclusive, que Kardec, ele, antes de trazer a codificação, né, para a nossa vida, ele estudou magnetismo por mais de 35 anos. Né? Inclusive tem aí escritos aí, vários, que ele foi um grande magnetizador. Né? E eu acho que é na Revista Espírita, na Revista Espírita, a primeira Revista Espírita, inclusive, lá de 1868, Kardec tem uma fala muito interessante, que ele diz o seguinte, que o magnetismo ele preparou esse caminho para o Espiritismo. Né? E é incontestavelmente, devido à divulgação do magnetismo, que ajudou o fortalecimento e a propagação do Espiritismo. E que estudar uma sem a outra pode trazer prejuízos, entre aspas, para um entendimento de ambas. Ou seja, ele deixou muito claro naquela época, em 1868, na primeira Revista Espírita, que ambas estão totalmente interligadas. E veja que interessante, o magnetismo, ele estuda a alma, que são os espíritos encarnados, tá? E o espiritismo estuda as relações do mundo espiritual com nós encarnados. Vejam como eles se encaixam tão bem, né? E assim, outro fator, né, que são coisas interessantes que eu vou trazer hoje para a gente. Kardec conheceu os fenômenos das mesas girantes, né, através do seu amigo Fortier, que foi um grande magnetizador, né, junto com Kardec, estudava o magnetismo, e Fortier apresentou a Kardec, né, as primeiras situações com as mesas girantes, que deu início a todo o estudo, né, toda a preparação para o desenvolvimento da nossa codificação. E o Barão do Poté, que foi um dos maiores exponentes, tá, do magnetismo, foi um dos principais orientadores de Kardec. Outro fato interessante é que Mesmer, né, que trouxe já agora na metade do século XVIII, ressurgindo o magnetismo, né, até os dias atuais, Mesmer, quando desencarnou, já em espírito, obviamente, ele deu um testemunho na Revista Espírita, tá, de janeiro de 1864, participando com uma mensagem que Kardec publica, e daqui a pouco eu vou falar que mensagem é essa. Mas o que eu queria trazer com essas informações é que vocês conseguem perceber, né, a conexão, como o plano maior, ele arquiteta, né, como as sociedades vão entrar em contato com as informações, e através da nossa parte que nos cabe, né, esse nosso esforço em empreender para estudar, a gente vai correspondendo esse investimento que é feito do plano maior a nós, fazendo com que a gente promova o estudo, a pesquisa, o conhecimento e a disseminação dessas informações. E cabe nós hoje, no dia de hoje, 28 de abril, nessa live da Quinta de Luz, botar um pouquinho mais de mel nesse melaço, porque é doce o conhecimento. E é maravilhoso a gente saber que a gente pode utilizar isso para N coisas que a gente vai ver hoje, tá? E aí, gente, os laços do espiritismo, e o magnetismo, né, ele não param só por aí. Se a gente que estuda a codificação, né, numa pesquisa que foi feita, tá, existem mais de 360 referências do magnetismo dentro da codificação, né? A maioria delas na Revista Espírita, que é uma obra absurdamente maravilhosa, porque Kardec ele traz a parte, né, científica, a parte de informações dentro da codificação, e ele trata mais no pessoal com respostas, né, dentro da Revista Espírita, que é uma leitura leve, uma leitura descontraída, uma leitura explicativa, né, dos fatos que estão contidos
na codificação. Então, assim, faz parte dessa estrutura, desse nosso postulado, e eu recomendo a vocês lerem. São 12 livros, tá, que a gente tem acesso, são mais de 7.000 páginas, se não me engano, e ele traz coisas muito interessantes. É muito instigante ler a Revista Espírita, então a gente recomenda demais. E aí, essa semana, eu conversando com Maria de Jesus, né, que é uma das dirigentes da Quinta de Luz, também, do qual eu devo muito aprendizado, que ela me ensina muito. Ela disse uma coisa que ficou muito forte para mim, que eu quis trazer hoje. Ela disse, eu falando para ela que minha live dessa semana seria sobre os laços entre o magnetismo e o espiritismo, ela se vira para mim assim, bem natural, né? Coisa de quem é inteligente. Ela faz assim: ô Márcio, mas a vida é magnética, somos energia em essência, então tá tudo certo, tá tudo interligado. Eu digo, Jesus, e é justamente essa simplicidade, essa naturalidade e essa percepção que eu quero promover na minha live. Então hoje, nas palavras de Jesus, eu quero dizer: a vida é magnética, pois somos energia em essência. A gente aprende isso. Isso já é científico, já é conhecimento vulgo, né, de todo mundo. Então, fazer essa relação dessa nossa essência, e que dessa essência existe uma energia, essa energia vibra, e essa energia pode ser transportada de um ponto ao outro, e que essa energia, ele em ajustamento, ele promove prosperidades em todos os campos. Em desajuste, ela promove algumas dissensões, e que um outro, através de sua vontade, através do exercício do seu conhecimento, pode ajudar o outro a se reequilibrar. Isso é ou não é maravilhoso? Isso é ou não é de se empolgar e trazer aqui para a gente conversar? Enquanto mais de estudar. Então, assim, bora lá, conto com vocês, porque vocês são cabeças muito inteligentes. Então, se vocês pegam isso, imagina as pessoas que têm viés científico, pegam isso e desenvolvem, e levam para suas organizações de trabalho, levam para suas organizações sociais. E vocês imaginam o tratamento magnético, certo? Dentro dos hospitais, como seria maravilhoso, né? Imagina trabalhos preventivos de saúde utilizando magnetismo, evitando a doença. Este era o propósito de Mesmer quando trouxe tudo isso para a gente. Então, assim, cabe essa disseminação a chegar às pessoas que têm, através do exercício da vontade, que têm essa motivação do estudo e da aplicação, fazer isso ressurgir no mundo. E aí sim a gente fala tanto de mundo evoluído. Isso é um ato, isso é um exercício de um planeta, de uma humanidade com a consciência evoluída, porque a gente vai trabalhar sempre para o bem comum, utilizando os recursos que são gratuitos, divinos e naturais. Então, que a gente possa divulgar essa live aí para os nossos amigos médicos, inclusive na época de Mesmer, quando ele trouxe as pesquisas, né, ele envolveu muito a comunidade científica, a comunidade médica, que faziam diversas aplicações nos seus consultórios com êxitos absurdos. Está tudo aqui nesses livros. Ele fala, ele exemplifica, ele traz, né, ele traz os apontamentos, ele traz as anotações, ele traz as teses, ele traz os artigos. É muito bom de você ver. E vamos resgatar isso, né, bater um papo aí com um amigo médico, com um amigo cientista, para que a gente possa retomar isso dentro da nossa sociedade. Seria fantástico. Isso é um grande propósito, uma das coisas que mais me motiva a estar aqui falando sobre essa temática. Tá certo, gente? Então, assim, infelizmente, né, felizmente por um lado, infelizmente por outro, vocês vão entender o que eu quero dizer. Infelizmente, há muitas casas espíritas, eles só utilizam o estudo do magnetismo por conta da realização dos passes que são feitos nessas casas. Então, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas o magnetismo é muito maior, é uma força natural que pode gerar benefícios para toda a humanidade, benefícios ainda inimagináveis. Então, a gente foca realmente aqui em trazer essa percepção científica, né, do magnetismo, para que a gente possa expandir. E olha só, eles usam para o estudo da aplicação do passo, que é fantástico. A gente até vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas veja que coisa interessante. Vocês sabiam que em nenhum trecho da codificação se fala sobre passe? Veja que interessante. Sabe o que se trata na codificação? Fluidos magnéticos, terapia magnética, certo? O passista é o magnetizador. Alguns fazem sem a consciência do estudo, certo? Outros fazem através da consciência do estudo, que tomam uma proporção muito maior na execução de sua atividade, da transfusão da energia.
E lá na Quinta de Luz a gente tem um tratamento de fluidoterapia que a gente exercita muito isso, a gente estuda muito isso. E é impressionante quando o trabalhador chega ainda sem informação, que exercita, né, a doação fluídica através da generosidade, do amor que ele tem dentro, e quanto, certo, esse trabalho ele se potencializa, certo, dentro da atividade que ele executa ali, quando ele toma o conhecimento, porque alinha toda a sua intenção, toda a sua amorosidade, tudo aquilo que ele tem de melhor dentro dele, junto com o conhecimento. E a gente que faz a regência disso, né, fica muito perceptível e é lindo. A Alexandra que está aí sabe disso, Jesus, João, Alex, que a gente, e os coordenadores da casa que já acompanham com a gente o desenvolvimento desses trabalhos sabem muito bem do que eu estou dizendo. Então, assim, em nenhuma parte da codificação se fala sobre passe. Podem procurar, tá? Se encontrar, manda um alô para mim. Mas eu pesquisei e não tem em nenhuma parte da codificação o termo passe. Mas sim, fluidos magnéticos e terapias magnéticas. E aí, e aí, quando é que mudou isso? Não faço ideia. Mas mudou, certo? E assim, o meu papel hoje também é resgatar e corrigir esses termos, porque veja, o passe, embora ele seja maravilhoso, magnífico, importante, necessário para a vida da gente, certo? Mas quando a gente fala do magnetismo, e isso torna comum a todo mundo o que é o magnetismo, a gente pode explorar e conhecer. Porque a gente só explora o que a gente conhece. Se a gente não conhece, a gente não tem como ir atrás. Então, resgatar esses termos, usar os termos corretos, é importante para que ele se propague e as pessoas possam ter acesso e fazer suas pesquisas, tá? Então, assim, vou até ler uma coisa aqui, que eu até anotei aqui no meu roteiro, tá? Me permita, eu só tomar uma aguinha, quando a gente fala, a boca vai ficando seca, a garganta dói. Eu marquei aqui, também no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Na página 271, não, capítulo 26, item 10, página 271. Deixa eu encontrar aqui. Vê só o que ele fala, tá? 271. Veja que interessante. Veja só. É o final desse capítulo. Dar de graça o que de graça recebeste. Mas veja a importância dessa temática que a gente traz hoje, mostrando os laços do magnetismo com o espiritismo. Ele diz o seguinte: a mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada com muita dignidade. Se existe um tipo de mediunidade que deve ser tratada de maneira ainda mais séria, é a mediunidade de cura. Aí ele vem. O médico, certo? O médico humano, né, que exercita a medicina, tá? Oferece ao paciente o fruto de seus estudos, feito muitas vezes à custa de árduos sacrifícios. O magnetizador, tá? Não estou falando do magnetizador dentro da casa espírita, o magnetizador que atua com magnetismo fora da casa espírita, tá? O magnetizador doa ao necessitado o seu próprio fluido e, por vezes, até mesmo a sua saúde, porque é uma transfusão de fluidos de um ao outro, né? E aí, se ele atua num volume, né, que tem centros e tem trabalhos que atuam com magnetismo, que o volume de atendimento são muito grande e cansa mesmo. Eu falei na live, uma das lives sobre magnetismo, do que é necessário para a pessoa ser um bom magnetizador, né? E a qualidade física é importantíssima, porque a doação é grande, tá? A gente faz isso lá na Quinta de Luz. A gente orienta, né, os nossos trabalhadores de como atuar para todo esse tipo de atendimento. Tá? Então, o magnetizador doa ao necessitado o seu próprio fluido e, por vezes, até mesmo a sua saúde. Portanto, ambos podem cobrar por sua atividade, né, fora da casa espírita. Isso é no nosso cotidiano, na nossa sociedade. O médium curador, por transmitir fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de cobrar. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que realizavam. Aquele que não tem do que viver, que procure recursos em outra atividade menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela o tempo que materialmente lhe dispor. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastarão daqueles que fizerem da mediunidade um meio de subir na vida. Isso é mais um trecho da nossa codificação,
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, Dar de graça o que de graça recebesse, que trata da relação entre o magnetismo e o espiritismo. E ele fala, né, que é natural, que é um exercício de profissão, ou seja, o magnetismo pode se tornar uma profissão, tá? Que você vai aplicar esses passes, desde que você estude, se qualifique, né, e em locais orientados, sérios, e possa executar a sua atividade como um magnetizador, mas dentro da casas espíritas, né, como médium, tá? Isso não existe a questão da cobrança. Isso é mais um texto para que a gente possa refletir sobre tantos outros, sobre essa temática. Então, assim, o passe magnético, ou seja, a terapia magnética, como eu falei, é uma transfusão de energia, tá? Que ele visa auxiliar o processo de reequilíbrio físico e psíquico através desses fluidos deslocados de um ponto a outro, ou seja, de um ser a outro, tá? Que vai atuar nos campos físicos, mental, emocional e espiritual. E para que a gente possa entender melhor essa terapia... Obrigado, filho. Obrigado pela aula. Tá? Muito obrigado. A hora. Tá, tô vendo. E para que ele possa entender, a gente possa entender melhor, né, as divisões dessa terapia que eu falei, do magnetizador fora da casa espírita e o magnetizador dentro da casa espírita. A gente dividiu aqui hoje, né, ela em 3 partes. Tá? Primeiro é a magnetização espiritual, que ela é conduzida exclusivamente pela espiritualidade superior, pela espiritualidade luminosa, tá? A exemplo de tratamentos que são feitos em ações diretas entre a espiritualidade e nós, tá certo? Lembra lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, quando falam que nós somos o tempo todo inspirados pela espiritualidade, mais do que a gente imagina, né? Também somos cuidados muito mais do que imaginamos. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, coloca junto de todos nós um anjo da guarda, um protetor, um guia, tá? Que nos inspira o caminho. E quando ele percebe a necessidade de tratamentos que sejam, muitas vezes, o que a gente pede através da oração, a gente é socorrido pela espiritualidade. Isso indistintamente de religião, tá, gente? Isso é uma coisa natural, normal. E que a gente é espírita, a gente estuda isso, a gente sabe que isso não pertence ao espiritismo, isso pertence à humanidade. Assim como o magnetismo não pertence ao espiritismo, pertence à humanidade. Tá? São procedimentos que vêm de lá para cá. Então, a divisão, certo? A terapia espiritual, que é exercida especificamente pela espiritualidade direta em todos nós, tá? Como tratamento de cura, fluidificação da água, entre outros. A terapia magnética, física, que é exercida através de um magnetizador, certo? Através da doação de seus fluidos, né, de sua energia para uma outra pessoa, para um paciente, tá? E a terapia mista, que ocorre muito nos centros espíritas, tá? Onde a energia do magnetizador ele se torna mais potencializada e direcionada pela espiritualidade superior, tá certo? Então, terapia espiritual só realizada pelos espíritos superiores. Terapia magnética é realizada, né, do encarnado para um encarnado, do encarnado para um desencarnado, tá? Porque a gente pode doar também um fluido, porque nós somos espíritos, né, gente? Pelo amor de Deus, lembrar disso, né? Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. Então a gente pode doar tanto de encarnado para encarnado, quanto de encarnado para desencarnado, tá? E a terapia mista, que é quando a gente recebe, certo? Essa orientação, essa condução e o direcionamento dos nossos fluidos voltado para a outra pessoa, ou a outro animal, ou uma planta, ou a uma situação, a um objeto, ao que quer que seja, tá? E aí, assim, dessa forma, né, a gente entende que quanto mais eu tenho conhecimento e quanto mais eu me associo, né, já que eu estou o tempo todo sendo influenciado pela espiritualidade, o que é que eu posso discernir dessa conjunção? É que quanto mais eu me conecto com um plano superior, quanto mais eu me qualifico através da informação, melhor será a minha magnetização. Porque, olha, é interessante quando a gente estuda essas vinculações entre magnetismo e espiritismo, que é o foco da nossa conversa de hoje, a gente percebe a grandeza, né, da divindade na nossa vida. Tá? E quando eu falo que o magnetismo realmente não pertence ao espiritismo, ele pertence à humanidade, mas a partir do momento que eu vou estudar
que eu tenho postulados de informações dentro e de conceitos, né, dentro do magnetismo, que são semelhantes aos postulados dentro do espiritismo. Em algum momento eu vou me deparar com essas informações, mas o fato de estudar não nos obriga a se tornar espírita de forma alguma, né, de ser um seguidor da doutrina, né? Mas é inevitável estudar o magnetismo sem adentrar nos postulados espíritas, se você quiser realmente, de fato, compreender com profundidade toda a potencialidade que o magnetismo ele pode trazer para a vida da gente. E isso, gente, não só nos aspectos de cura, está no Evangelho, mas em tudo que a gente quer na vida. Se a gente se dedica, sabe, ao conhecimento e à nossa vontade, através do nosso pensamento, através das nossas escolhas, através das nossas ações, a um objetivo, seja ele qual for, a gente movimenta toda essa carga eletromagnética que vai atrair, sabe que a gente, semelhante não atrai semelhante, não é outra lei natural, então a gente vai atrair certos esforços, mentes, consciências, fluidos que vai facilitar o atingimento daquele objetivo. Obviamente, como nós temos uma regência superior, certo? Se aquilo que a gente deseja está em descompasso com o meu propósito desta reencarnação, vai ser reavaliado pela espiritualidade e vai ser permitido ou não, se aquilo servir para um melhoramento, uma possibilidade de aprendizado ou não. Então a gente sempre tem essa regência, nós não fomos largados aqui, pelo contrário, né? O tempo todo estamos sempre amparados, acreditando ou não, não importa, né? Isso é o que é, tá certo? Então assim, por isso que eu assim, estudar um, né, sem estudar outro, como Kardec falou, pode trazer um certo prejuízo, porque você deixa de compreender algumas leis, né, a entender até os fenômenos, tá, que é melhor hoje explicado, né, traduzido, disseminado dentro da doutrina espírita. Então você pode beber daquela fonte e não necessariamente se tornar espírita, mas tenha certeza que aquilo vai corroborar para a qualidade do seu desenvolvimento enquanto magnetizador. Outra coisa bacana que eu gostaria de chamar a atenção hoje, que é o seguinte: toda vez que eu vou estudar um tema, isso é um recurso que eu faço, que eu aconselho. Toda vez que eu vou procurar algo para aprender novo, que eu não domino, eu sempre vou atrás de referências, né? Então assim, gente, na internet tem muita coisa boa, mas eu vou dar a vocês hoje 3 nomes. Tem muito mais, mas eu vou dar a vocês 3 nomes que eu considero pessoas sérias, tá? Que têm feito estudos há muitos anos e que tem um material muito interessante que vale a pena. Eu faço assim, quando eu vou viajar, quando eu vou fazer um percurso mais longo, eu pego esses vídeos, baixo e vou na viagem escutando, né, esses vídeos, escutando, porque você tem que prestar atenção na estrada, né? Ou se for de avião, você pode ver o vídeo, mas quando eu estou dirigindo, me deslocando de uma cidade a outra, em função do trabalho, em função de um passeio, eu coloco isso e vou vendo. Ou então eu programo parte do meu dia para estudo e vou vendo esses vídeos. Aí eu quero trazer 3 nomes interessantes que vale a pena de verdade a gente beber da fonte deles. Um é Rogério Alves, tá? Que é um carioca que estuda o magnetismo há mais de 13 anos, certo? Tem palestras bem interessantes dele na internet. A outra é a grande Ana Vargas, né? Uma gaúcha que estuda o magnetismo há mais de 30 anos e tem, gente, um trabalho belíssimo com autismo, sabe? Os vídeos dela, sabe, da aplicação do magnetismo no conjunto com os autistas são emocionantes. E é muito bom ver, certo, o resultado, né, da aplicação do magnetismo na prática. Isso reforça mais ainda essa vontade da gente, né, de mergulhar nesse universo. E o outro, não podia deixar de citar o nome dele, que é o grande Giacomello, né, que para mim hoje para mim a principal referência do magnetismo, para mim, tá, gente? Tem outros nomes aí que são bastante importantes, proeminentes, mas para mim ele é muito, muito interessante. Eu gosto da forma como ele fala, eu gosto da didática, ele é muito contundente, ele é muito sério. E ele estuda o magnetismo há mais de 40 anos, ele desenvolve cursos. Eu estou inclusive me programando para fazer um curso dele, e são referências. Então sempre vou buscar beber de fonte de pessoas que estão bem mais à frente que a minha, e aí eu vou
absorvendo esse conhecimento, vou estudando, vou me esforçando para entender tudo aquilo que eu busco. Então é uma recomendação que eu falo, tá certo? Olha só, na minha última live, eu falei sobre obsessão e desobsessão. Veja que coisa interessante, né, que faz a vinculação do espiritismo com o magnetismo. Né? Quando existe o processo de obsediamento, né, de um espírito desencarnado, vamos dar este exemplo agora, tá? Para um encarnado, e aí esse encarnado ele vai buscar um tratamento magnético e ele recebe através das doações fluídicas, esse fluido vai restaurando ele, mas como ele tem um vínculo, certo? Com esse espírito obsessor, esse fluido termina impactando também, certo? Esse espírito obsessor. Nas casas espíritas, quando um paciente vai procurar tratamento, ambos são tratados. Né? Não existe, certo, distinção entre obsessor e obsediado, até porque, como eu falei na live passada, toda a grande maioria, para ser mais assertivo, certo, dos processos de obsediamento, ele começa com uma auto-obsessão e se vincula através das frequências que a gente emite, trazendo essa sintonia ou ampliando essa sintonia entre um espírito e outro, que nós somos espíritos, né, encarnados. Então tem encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado e desencarnado para encarnado. Então esses vínculos se fortalecem através das vibrações. O que é vibração, Márcio? Né? Magnetismo, né? Vibração, através de tudo aquilo que eu estruturo enquanto pensamento, sentimento, emoções, escolhas e ações. Eu gero um campo vibratório em cima de tudo isso, e isso faz essa sintonia, esses vínculos. E aí quando a pessoa recebe o tratamento magnético, seja fora ou dentro de uma casa espírita, o obsessor ele também vai ser impactado por isso. Veja que coisa bacana. Lembra que eu falei hoje, comecei hoje na live, dizendo que essa informação que a gente traz é um jogo de ganha-ganha? Olha aí, ganha todo mundo. Até os nossos queridos obsessores que estão aí como uma forma de pedagogia para nos ensinar a sermos melhor. Né? Já falei sobre isso aqui, a Alessandra fala muito bem dessa temática. Assistam às lives dela. Certo? Então, assim, por isso, né, que é muito importante a gente estudar, conhecer, né? Porque muitas vezes as pessoas no processo obsessivo afasta esse obsessor, mas tira esse obsessor, né? Quem sou eu para tirar qualquer obsessor? Né? A parte que nos cabe dentro de uma casa espírita é trabalhar na doutrinação, a consciência desse espírito, mas muitas vezes, olha só, o espírito retoma a consciência para o processo obsessivo, mas o paciente não modificou o padrão dele. Sabe o que acontece? Continua emitindo aquela vibração, vem outra e se vincula. Né? Então, assim, quer parar um processo obsessivo? Olha para a tua vida, veja em que estado de consciência, estado de pensamentos, sentimentos, emoções, escolhas e ações você se coloca, tá? Que você refletindo e modificando esses padrões, os vínculos vão se desfazendo. Né? Isso em sua grande maioria. Eu expliquei tudo certinho lá. Hoje é só uma pincelada, mas vão lá ver a outra live que foi bem interessante, explica bem tudo isso na sua amplitude da informação, porque hoje está bem resumida. Então, se eu falar de forma resumida, eu vou deixar de abordar outras questões que são necessárias para o entendimento do tema. Tá? E aí, já falando de mudança vibratória, eu já caio nas questões morais, que tanto no magnetismo quanto no espiritismo, essas ciências irmãs, a necessidade dessa reforma íntima que a gente fala tanto, se faz necessário, porque veja só, você enquanto paciente, você vai buscar um tratamento com um magnetizador que vai doar um fluido a você, mesmo sendo misto dele e da espiritualidade, certo? Me diga uma coisa, que qualidade moral você quer de um magnetizador para você? Porque aquela energia vai impactar em você. Né? Então, assim, para a gente ser um bom magnetizador, a gente precisa buscar essa reforma íntima. Né? Porque aí eu vou gerar um campo de equilibração, um campo vibratório de consciência que vai me permitir um fluido mais qualificado. Tá certo? Isso com muitas aspas, tá, gente? Porque a densificação do fluido, ele ocorre, né, pela necessidade para cada caso.
tá? Isso a gente vai explicar conforme as lives. Não vamos botar agora o carro na frente dos bois. Tem muita coisa para a gente falar sobre essa temática e a gente vai falar sobre isso. Mas nesse momento agora é importante a gente compreender que a partir do momento que eu me transformo, que eu tomo uma consciência, né, próspera, harmoniosa, em convergência, né, com os valores do qual Jesus nos trouxe como referência de vida, tá certo? A gente entra numa sintonia vibratória. Isso já então já foi falado aqui por vários de nós, e isso faz com que a gente exerça a atividade com muito mais plenitude. Então, quando eu procuro um magnetizador buscando alguma atuação em meu benefício, eu quero que ele tenha uma qualidade, que esse fluido chegue para mim de uma forma mais qualificada, tá certo? Outra coisa bacana, também interessante, que evidencia os laços entre o espiritismo e o magnetismo, é que durante algumas sessões, né, do tratamento magnético, os pacientes podem entrar no que a gente chama de sonambulismo provocado, né? E o que é o sonambulismo provocado? É quando a alma ela se liberta um pouco do seu corpo e ela ganha uma plenitude de percepção de sua vida, de sua consciência, de sua memória, de sua história, né? E isso faz com que essa alma mais deslocada, né, do corpo, desse aprisionamento material, né, ela tem uma lucidez maior e ela entra em contato com um plano maior, com um plano espiritual, e aí começa as comunicações com outros espíritos. Veja, quando Mesmer trouxe isso lá na meados do século XVIII, quando eu até comentei aqui hoje que muitos dos experimentos dele foram colocados através das academias de ciências, muitos médicos eram seguidores, né, de Mesmer, que praticavam o magnetismo, eles traziam, né, trouxeram para o Mesmer diversos exemplos desse sonambulismo provocado, que nesse desdobramento o espírito daquele paciente entrava em contato com outros espíritos desencarnados, tá? Isso antes de surgir o espiritismo, né? Então, assim, nessa conexão existe inclusive atas com mais de 150 registros de familiares, de amigos, né, que atestavam que aquele espírito estava conversando com outros espíritos que conheciam, que ou tinham sido da família ou eram amigos. Então tem mais de 150 atas registradas averbando a verdade dessas comunicações, tá? Então, no sonambulismo provocado, ele passa a ter contato, né, com um plano espiritual. Por isso que quando eu falo que estudar o magnetismo, inevitavelmente você vai terminar tendo acesso aos postulados espíritas, tá? Ao que o espiritismo traz, né, dessa comunicabilidade entre o plano material e o plano espiritual, é inevitável. Crendo ou não crendo, mas você vai terminar tendo acesso a tudo isso. Então é muito interessante, né? É mais um vínculo. E assim, como pelo adiantado da hora, quero trazer um que para mim é fundamental, certo? Um laço que é fundamental entre o espiritismo e o magnetismo, que é a prece, certo? Kardec, como eu falei, publicou na Revista Espírita em janeiro de 1864, né, eu prometi que eu ia falar, não estou esquecido não. Ele trouxe a publicação de Mesmer, que já desencarnado, certo? Ele falava, através dos mentores lá de Kardec, que um dos mais importantes, certo? Objetos magnéticos que existem na humanidade e que supera todos os outros recursos magnéticos é a prece, certo? Pois a prece é o mais puro e legítimo ato de vontade e conexão com essa essência divina que habita dentro de nós e fora de nós, com o nosso grandioso Deus. Então é através da prece que a gente estabelece essa conexão, mas a prece, ela é uma emanação magnética, tá? Então, quando eu disse que muitas vezes nas famílias a gente, né, fica preocupado com pessoas que estão em adoecimento e que a gente faz uma oração,
aquela oração ela é atendida. E aquela oração é um magnetismo de conexão e de emanação, né, de fluidos em direção a outra pessoa. Ou a nós mesmos também, quando a gente se preocupa, né, quando a gente não está bem, a gente faz a oração pedindo essa recomposição da saúde, pedindo a reequilibração quando a gente está em estados emocionais em desarmonia. Então, o que aqui acontece? Essa conexão, ela se estabelece. Gente, eu uso muito uma frase que eu aprendi, acho que foi com o Divaldo. Quando a gente joga lama no outro para sujar o outro, a primeira pessoa a se sujar somos nós que pegamos na lama, não é verdade? Do mesmo jeito, é o contrário. Quando a gente emana luz em direção ao outro, a primeira pessoa a se beneficiar somos nós, que estamos amplificando e emanando essa essência luminosa. Então, se o magnetismo é tudo isso, vamos estudar para compreender como fazer a aplicabilidade disso tudo no nosso cotidiano, que é para isso que Mesmer focou suas pesquisas. Então, a prece, ele é o amor em exercício, mas através do conhecimento, como disse lá, né, o Charpion, o médico Charpion, que é através da ação da inteligência sobre a força, né, desenvolvedora da vida, ou seja, o conhecimento em cima do fluido vital, através dessa percepção, desse conhecimento, a gente consegue operar os milagres que Jesus fazia, ou seja, Jesus fazia ciência, não fazia magia. E a gente tem esse poder, porque a gente tem o poder da informação. Informação é poder, educação é poder. A gente se desenvolve através desse movimento de busca, desse movimento de pesquisa. E aí, para finalizar hoje, eu queria propor um exercício a todos nós, tá? Se é pela prece, né, que faz com que a gente se magnetize, se conscientize, certo? Que tal a gente hoje terminar a live de forma diferente, certo? A gente sempre abre a live com uma oração, mas que tal a gente nesse momento se asserenar um pouco e a gente poder, sabe? Só até baixar aqui. A gente poder entrar em sintonia com essa essência divina dentro de nós e com essa essência divina fora de nós, que é a nossa grandiosidade, né, representatividade desse amor. Que tal nesse momento agora a gente serenar a nossa mente, os nossos corações e a gente fazer uma prece, tá? Uma prece por nós, uma prece pelo planeta, uma prece por pessoas que estejam precisando. Então vamos formar uma egrégora de energia, de emanação de energia, todos nós agora nesse momento, para a gente finalizar. Então peço que vocês fechem os olhos, para aí um pouquinho a comunicação, respira, se asserena, mentaliza o que você quiser pedir nesse momento. E através dessa sintonia sagrada, vamos nos conectar com o nosso grande Deus, com a nossa essência divina, pedindo a Ele para que esses votos ou esses desejos sejam em benefício de alguém, sejam em benefício próprio ou na intenção de conquistar algo, o que quer que esteja na vontade de seu coração e em convergência com o bem que traz a sua consciência. Se isso for uma coisa boa, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento, nos inspirando a receber essas bênçãos, para que isso do qual todos nós nesse momento nos conectamos, possamos ser merecedores deste benefício, destas bênçãos. Que Deus abençoe a todos nós, no amor, pelo amor e para o amor. Que assim seja e que possamos passar a semana vibrando nessa energia, nesta frequência amorosa, nessa consciência e nessa conexão, para que na constância disso que a gente aprendeu hoje, nessa implicação dessa vibração magnética, a gente possa atingir nossos objetivos, tá certo? Então, pessoal, que Deus abençoe, que a grande Mãe Maria
nos cubra com seu manto sagrado, nos protegendo, nos fortalecendo, promovendo um resto de semana e um final de semana de muito equilíbrio, de muita luz e na conquista de todos os desejos que aqui foram imantados. E que não percamos a oportunidade de rezar pelo nosso planeta, tão necessário num momento tão delicado que a gente vivencia. Tá certo? Então, juntos, formaremos uma egrégora de luz, formaremos uma imantação magnética amorosa em benefício de tudo aquilo que é do bom e do melhor no amor, pelo amor e para o amor. Tá bom? Um beijo no coração de vocês todos. Gratidão por mais uma conversa muito boa, gostei de verdade. E a gente se encontra em breve, tá bom? Fiquem com Deus. Um cheiro no coração de todos vocês. Muito obrigado.